Vamos lá, né, galeras? Vamos agora para o experimento 7. Vou ajudar vocês com o relatório. Se vocês souberem que eu acabei de gravar essa aula inteira e saiu todinha sem som, velho. Meu Deus, eu tô tendo que regravar isso, cara. Mas, enfim, como eu já expliquei muito lá no dia do experimento, e eu espero que vocês tenham anotado, além de ter a teoria explicada no roteiro, eu não vou me prender muito aqui a teoria. Eu vou ficar mais focada nos cálculos que vocês têm que fazer, tá? Porque lembram que lá a gente tinha, né? Oxe, cadê minha caneta tá desconectada. A gente tinha um tubo de pitot que se movimentava ao longo de uma seção, né? E em cada ponto a gente ia medir a velocidade, né? Na verdade, o que a gente estava medindo lá mesmo era a diferença de pressão entre aqui a entrada do pitot e um ponto anterior aqui ao ponto de pitot. Então, a gente teria pressão aqui nesse ponto e a pressão nesse outro ponto, né? E com essa diferença, a gente teria um certo delta P, que não é perda de carga, que está escrito errado aqui. Era para ter até corrigido isso. Mas isso aqui é a diferença de pressão, por causa que aqui é entre esses pontos 1 e 2 a distância é tão mínima que não tem como ser considerado perda de carga. É a diferença de pressão mesmo, por causa do que está acontecendo aqui no ponto da entrada do pitot, né? Estagnação. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, para um tubo horizontal de mesma seção, a gente vai ter, né? P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Como Z1 e Z2 são iguais, né? Ou podemos considerar que ambos estão aqui no plano horizontal de referência, eles se cancelam. V2, como eu disse aqui no ponto 2, é um ponto de estagnação, então a velocidade é aproximadamente zero. Tanto que essa energia cinética se transforma em energia de pressão, por isso que no ponto 2 a pressão vai ser maior. Então, aí, no final, o que a gente vai ter vai ser que a velocidade no ponto 1 vai ser raiz de P2 menos P1 sobre gama vezes 2G. Se eu chamar P2 menos P1 sobre gama de H, eu vou ter no final que a velocidade vai ser igual a raiz de 2GH, certo? Essa aqui vai ser a velocidade que vocês vão calcular lá para cada posiçãozinha do pitot. Essa é a parte inicial aqui. Depois que vocês vão fazer é traçar uma curva, né? Da velocidade vezes a posição do pitot, que aqui a gente está chamando de raio, que vai ser mais ou menos assim, uma vez que a velocidade no centro da seção tende a ser maior, tende a ser a máxima. Então, vocês vão obter um gráfico mais ou menos assim. Lembrem de colocar, pelo amor de Deus, o raio ou a posição do pitot no eixo Y, porque senão vocês vão ter um gráfico assim. Não é assim, é desse jeito, porque eu quero observar como é que se comporta a velocidade ao longo da seção, né? Então, depois de fazer isso, o que vocês vão fazer? Plotar em papel monológico perfil adimensional vezes velocidade sobre velocidade de atrito versus N experimental juntamente com a expressão 4. Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai ter que calcular esse V sobre V asterisco e esse N. E lembrando que isso aqui vai ser só para a vazão máxima, tá? Não vamos fazer para a vazão mínima. Então, eu também expliquei isso lá, vou só dar uma relembrada, que a gente tinha lá um trecho de 1 metro, onde a gente media as pressões em 2 pontos distantes entre si de 1 metro, em 1 metro, né? Com essa diferença de pressão aqui,
a gente medir a perda de carga entre esses dois pontos aqui, realmente é perda de carga, né, que ΔP sobre gama é igual a perda de carga. Só que aqui, como a gente o manômetro em si não tinha nenhum fluido manométrico, pela forma do manômetro, quando vocês liam lá a diferença, vocês já liam HF, ok? Então, quando for aplicar aqui na equação da tensão de cisalhamento do tubo, né? T0 igual a D vezes ΔP, esse ΔP não vai ser o mesmo valor que vocês leram lá, da perda de carga. Vai ser a perda de carga vezes o gama, ok? Então, a tensão de cisalhamento vai ser D sobre D vezes ΔP sobre 4 vezes ΔL. ΔL é justamente essa diferença aqui. Aí, o que acontece? Isso aqui vocês não vão calcular para cada posição do pitô, não. Porque isso aqui não tem a ver com nada a ver com um pitô, né? Isso aqui tem a ver com aquele trecho de 1 metro. E como a gente mudou a vazão 2 vezes, a gente só teve 2 diferenças de pressão, né? Para cada vazão. Então, vai ser só um T0 para cada vazão. Um para a vazão máxima, um para a vazão mínima. Mesma coisa para a velocidade de atrito, essa velocidade asterisco aqui. Vai ser raiz e tensão de cisalhamento, como a gente só tem uma para cada, sobre massa específica, né? Só vai ser uma para cada vazão, né? Esse V asterisco. Agora, esse N aqui, realmente vai ser um para cada posição do pitô, porque aqui ele já está considerando isso aqui. O raio externo menos raio interno vai ser justamente a posição do pitô. Então, esse aqui vai ser aquela posição do pitô que vocês anotaram lá no momento do experimento. V asterisco é esse aqui, que vai ter só um. E isso aqui é a viscosidade cinemática, tá? Viscosidade cinemática, não é a velocidade. Porque a gente já calculou aquela velocidade através do pitô, a gente tem a velocidade de atrito, que é para o tubo, não é para a posição do pitô, mas aqui é a viscosidade cinemática, que geralmente a gente usa a viscosidade para a temperatura ambiente. Aqui não vai ser mais aquela que é 1 vezes 10 a menos 6. A gente vai usar aqui 8 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo, ok? Que é para a temperatura que a gente estava trabalhando essa viscosidade aqui. Aí, pronto. Vocês vão calcular esse N também para cada posição do pitô. Aí vão poder plotar esse gráfico relacionando esse N, esse neta, na verdade se chama neta. E esse aqui, esse perfil adimensional V sobre V asterisco, esse aqui vai ser a velocidade que vocês calcularam lá, aqui nesse item. Vai ser essa velocidade aqui sobre esse V asterisco. Então, como tem uma velocidade dessa aqui para cada posição do pitô, vocês vão calcular esse V sobre V asterisco para cada posição. Quando eu mostrar no Excel, fica melhor para vocês. Eu estou só dando uma explicada prévia. E, por fim, vocês vão calcular a velocidade média por integração do perfil de velocidade através dessa equação aqui. Não tenho o que explicar, eu vou direto ao ponto que aqui quer mostrar no Excel como é que vocês vão fazer isso, tá? Então, vamos lá. Aqui, esse H que eu coloquei já é a diferença de pressão entre os dois pontos, né? O ponto anterior ao tubo de pitô e o ponto no tubo de pitô. Isso aqui já é a diferença de pressão em milímetros, tá? Aí, eu calculei a velocidade com aquela equação lá, né? Da raiz, da diferença de pressão. Peraí. Sobre massa específica, vezes 2, ok? Aqui, ó, a perda de carga, só para aquele trecho de 1 metro, que em algumas tabelas é chamado de HE, e que eu botei 7 milímetros. Isso aqui é a perda de carga, tá? Como aqui eu vou estar usando a diferença de pressão para essa equação aqui do tensão de cisalhamento, eu vou precisar multiplicar por 10.000, que é o peso específico da água. Mas como isso aqui está em milímetros, eu vou ter que multiplicar por 10.000 e dividir por 1.000. Por isso que quando eu fiz os cálculos aqui, ó, eu só fiz multiplicar por 10. Vocês entenderam, né? Que multiplicar por 10.000 e dividir por 1.000, eu só fiz multiplicar por 10 e aplicar essa equação aqui, ok? E eu não vou mandar a tabela com as fórmulas, que aí também é demais, né?
Aí eu fiz também tudo para vazão mínimo, mas como vocês sabem, não é necessário, só para vazão máximo, tá? Aí, aqui a velocidade, ok? O N, eu disse que era a raiz, que N é a raiz, não, tô confundindo. O N, que vai ser a posição do pitô, né? Eu dividi por 1000 aqui, por causa que tá em milímetros, vezes a velocidade de atrito sobre a viscosidade cinemática. Eu botei tudo aqui fixadinho. Aí calculei para cada posição do pitô. E depois peguei essa velocidade aqui que eu calculei através da equação lá do pitô e dividi pela velocidade de atrito aqui, ó, tá? Essa daqui. Ó, dividi para todos. E depois calculei novamente, agora com essa equação aqui, que é mais para fazer uma comparação, né? Ó, veja que estão parecidos entre si aqui os valores, tá? Fiz isso para os dois, mas não precisa. Depois vocês vão fazer como pede, traçar um perfil, uma curva, um gráfico, relacionando esse N, neta, e esse V sobre V asterisco, esse que vocês calcularam, ok? Depois, calcular a velocidade média através da integração do perfil de velocidade, né? Com essa equação aqui. Então, o que é que eu vou calcular? Vou calcular isso aqui para cada uma das posições de pitô. Depois, vou somar tudo e multiplicar por 2π. Vocês vão ver. Vou fazer aqui. Igual. Essa velocidade aqui, a próxima do que a gente tá, da posição do pitô que a gente tá trabalhando. Vezes não, né? Mais a que a gente tá, a posição de agora, a velocidade, né? Sobre 2 vezes. Ai, não, não é esse aqui não, né? Esse aqui tá em milímetros, eu botei esse aqui em metros já para facilitar. Mais o que a gente tá trabalhando agora, sobre 2 vezes o próximo raio mais este raio atual, ou a posição atual. Aí vai dar isso aqui, né? Depois eu vou fazer a mesma coisa para todas as posições aqui. Por fim, eu vou fazer o somatório, soma de todas estas velocidades médias. Não é exatamente uma velocidade média para cada uma, não, né? Isso aqui a gente está integrando o perfil. Vezes 2 vezes π. Ok? Essa aqui foi a velocidade média que a gente achou pela integração do perfil de velocidade. Assim, se a gente fizesse a média aritmética aqui dessas velocidades, não daria a mesma coisa, né? Não daria. Mas, como vocês sabem, a gente está calculando por outro método, então não vai ficar igual, mas ficou próximo, né? Ficou ali na mesma faixa, na mesma ordem de grandeza. Se der um valor muito nada a ver, tipo 0,005 ou 10 mil, aí não tem nada a ver, né? Mas como aqui, por exemplo, tem 0,7, aqui deu 0,6, tá razoável. Aí, isso seria a velocidade média. Depois, para achar a vazão média, é só multiplicar pela área da seção, né? Que é πd2 sobre 4, certo? Então, é isso. Eu vou mandar para vocês essa tabela aqui, só para vocês usarem como base. E valeu!